Olá, sejam bem-vindos ao nosso Momento Psi. Eu sou Paula Mendonça, psicóloga da Clínica Encontro. E hoje o nosso tema é autoestima, né? Parece um tema simples, porque ele cai na boca das pessoas, né? No senso comum. Todo mundo fala de autoestima, baixa autoestima, mas em fundamentos mesmo científicos, psicológicos, como é que funciona essa autoestima, né? O que torna o tema complexo são três coisas, né? Primeiro, porque ele está profundamente relacionado com alguns aspectos da personalidade. Então, de acordo com a minha autoestima, se ela é baixa, se ela é boa, se ela é saudável, isso interfere na minha personalidade, no meu jeito de funcionar no mundo, né? A segunda coisa é porque se refere também à saúde mental, né? Está intimamente relacionada à saúde mental e psicológica, né? Como eu me comporto no mundo, como eu me relaciono no mundo, como eu me relaciono nas coisas que eu faço no meu dia a dia. E terceiro, porque ela está implícita também nos riscos, né? O risco de desenvolver uma depressão, o risco de desenvolver ansiedade também. Paulo, mas é sério assim? Sim, né? Pode tender a aspectos sérios. Vou falar depois um pouquinho de um transtorno que está muito relacionado à autoestima. Mas ela pode ser uma coisa comum, né? Só que todas as pessoas em algum momento da vida se sentem com baixa autoestima. Então é um aspecto comum do nosso cotidiano, né? Depende da época do mês, depende de como você está, como estão as coisas na sua vida, se você está passando uma fase mais difícil, onde as coisas não estão dando certo na minha vida profissional, na minha vida familiar. Isso tudo, claro, vai afetar a minha autoestima. Mas os estudiosos dizem que ela não precisa ficar o tempo inteiro alta, mas ela precisa ter um estado estável, né? Estável no sentido de harmônico, a ponto de que ela não fique se esvaindo o tempo inteiro, subindo e descendo, né? Eu tenho que ter uma autoestima mais ou menos saudável, mais ou menos de forma equilibrada durante a minha vida, né? Durante o meu dia a dia. Então, existe um psicólogo que ele fez um inventário de autoestima, 1989, né? E esse próprio psicólogo Stanley, é o nome dele, ele diz que as crianças, elas não nascem com uma preocupação, né? Se eu sou bonito ou não, uma preocupação se eu sou uma criança esperta ou não, se eu sou uma criança inteligente ou não. Isso não nasce com elas. Então, a partir de onde que começa a se instaurar esse tipo de ideia? É pela formação, pelo próprio tratamento que as crianças têm, né? As pessoas que são mais importantes na vida dessas crianças, de que forma ela trata essa criança, que é que vai começar a desenvolver nela essas ideias, né, de quem sou eu no mundo, o que eu tenho que valorizar e dar importância. Os pais, professores, coleguinhas. Então, esse mundo familiar, inicialmente, e depois escolar, é que vai começar a dar esses indícios para essa criança, né, do que ela tem que valorizar ou não, né? Então, a gente tem um teórico também, ele chama Winnicott, Donald Winnicott. Ele foi um psicanalista e um teórico que estudava o comportamento infantil, né, enfim. E ele disse que ele fala muito dessa primeira infância, né? Até os 6 meses de idade, a mãe, ela tem que ser aquela mãe que vai suprir todas as necessidades da criança. Então, tanto que nos primeiros meses a mãe fica por conta, né? O neném chorou, ela está ali pronta para dar o leite, o neném chorou, ela está pronta para trocar a fralda, enfim. Depois dos 6 meses, começa-se uma fase em que a criança tem que adquirir uma independência, né? É uma independência relativa, não é uma independência total, mas uma independência relativa. Então, é nesse momento em que ela começa a sofrer pequenas frustrações, né? Eu chorei, mas a minha mãe não pode me dar mamar agora.
Eu chorei, mas a minha mãe não está em casa agora, eu estou sendo cuidada por outra pessoa. Então a criança tem que desenvolver essa independência relativa, né? Onde ela vai começar a perceber que o mundo não é só a mãe dela, que ela pode ter interesse por outras coisas. Então ela vai começar a usar o lado criativo dela para a vivência, onde ela começa a explorar o mundo, explorar as coisas, e onde ela vai criando esse apego seguro, né? Também de saber que a mãe vai, mas a mãe volta. E esse apego seguro também é criado de acordo com essa primeira relação com a mãe. Se a mãe é uma mãe que ela demonstra tranquilidade, ela demonstra afeto quando ela amamenta, né? Então a criança consegue ir criando uma segurança, e essa segurança vai influenciar nessa autoestima dessa pessoa quando ela está na vida adulta, né? E o que é a autoestima? Nada mais é do que a capacidade que a pessoa tem de gostar ou não de si mesma, né? Então tem a ver com a valoração, tem a ver com a autoimagem, tem a ver com como eu me enxergo, como eu me vejo, se eu me aceito, se não, né? Então, qual é a valoração que eu me dou? Eu me aceito, eu gosto de mim, eu tenho segurança de mim, como é isso? Então tudo isso interfere, né, na vida futura. Tem pessoas que às vezes você percebe são muito inseguras, não conseguem tomar decisões, né, não conseguem se manter um relacionamento porque sempre age com aquela insegurança. Então isso também tem a ver com autoestima, né? E vai se construindo uma personalidade mais insegura, mais frágil, né? Que não consegue lidar com frustração, né? Aí entra o outro lado também da autoestima. Como que o outro lado da autoestima, né? A autoestima é elevada demais. A gente pode chamar de narcisismo, né? Aquela pessoa narcísica, aquela pessoa que é em si mesmada, que ela só olha para ela, que ela tem que ser o centro das atenções. É uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com a frustração. Então, nem a autoestima é exagerada demais, que é esse narcisismo de achar que todo mundo tem que olhar para você, que o mundo parte de ponto de princípio, a própria pessoa. Esse narcisismo também não é saudável, né? Eu tenho aqui algumas perguntas que eu quero responder. A Luciana Leal e a Tailine Santos enviaram perguntas pelo Facebook e vamos falar um pouquinho disso aqui. A Luciana pergunta assim: o sentimento de inferioridade e rejeição afetam a autoestima de uma pessoa? Como tratar isso? O sentimento de rejeição e abandono, Luciana, ele tem a ver com aquele aspecto que eu estava falando da primeira infância, né? Naquela fase em que a gente começa a ficar independente da mãe e da gente, a gente se sente um pouco rejeitado, um pouco abandonado. Então, é um sentimento que ele vem, mas ele vem uma frustração para te fazer crescer, para te fazer fortalecer. Mas pode ser que essa construção, esse vínculo, essa relação não tenha sido feita de forma segura. Então, essa criança que não criou um apego seguro, ela estende esse sentimento de rejeição, de abandono para a vida adulta dela. Então é quando às vezes você sente que tem medo de ser rejeitado pelas pessoas, né? Tem necessidade de ser aceita, né? Então isso tem a ver com essa autoestima, esse apego que não foi construído de forma segura com a mãe. Como tratar, né? Também já respondo a Tailine em relação ao tratamento. É necessário, terapia é um bom começo para se tratar, né, dessas questões relacionadas à baixa autoestima, principalmente se você percebe que isso interfere nas coisas da sua vida, né? Uma pessoa, por exemplo, as pessoas tendem a jogar para um lado, uma área da vida, né, onde você superestima. Então, tem pessoas que superestimam a profissão, a área profissional, a vida profissional. Tem gente que superestima as habilidades esportivas, tem gente que superestima o relacionamento amoroso. O que acontece quando eu superestimo uma área da minha vida só? Acontece que eu posso me frustrar muito. Então, uma pessoa que superestima a profissão e ela vem a perder o emprego ou ela vem a aposentar, ela se desestrutura completamente, porque ela apostou todas as fichas naquele âmbito da vida dela. Se uma pessoa
ela coloca aposta todas as fichas dela, superestima a vida amorosa e o relacionamento termina, ela se desestrutura muito. Então, qual é o ideal para a gente ter uma autoestima mais saudável possível? É você se ligar às coisas que estão de fora e com o máximo de diversidade possível. Então, eu dou valor à minha vida profissional, eu dou valor à minha vida amorosa, minha vida familiar, meus esportes, as minhas habilidades, enfim, eu dou valor a tudo. Então, quando uma área da minha vida acontece uma coisa ruim aqui, mas eu tenho o resto que me sustenta e que me permite manter a autoestima mais ou menos tranquila e equilibrada, né? Tem mais uma pergunta aqui, da Tailine. O que fazer quando todos com quem você convive dizem que você é bonita, porém você permanece se sentindo feia ou se sentindo para baixo? A outra pergunta também tem a ver com isso, eu já vou ler. O que fazer quando você se sente inferior a alguém em relação à beleza? Já que no mundo de hoje a beleza é valorizada por quase todas as partes. Esse entra um aspecto que eu queria falar para vocês, né? O aspecto de superestimar a vida, a aparência física, né? Isso é uma coisa muito do brasileiro. Eu estava lendo uma revista científica e ela fala que as brasileiras elas perdem apenas para as japonesas em termos dessa exigência, né, com a aparência física. Perde para as japonesas por quê? Porque a cultura deles é muito exigente. Mas em termos de culturar a aparência física, o brasileiro é o mais do mundo, né? Então, assim, isso é muito cultural, isso é construído desde pequenininho. Então, eu tenho que ser bonito para ser bem visto, para ser bem colocado, né? Quantas meninas têm a síndrome da Barbie? Então, eu quero ser loira, eu quero ser alta, eu quero ser magra, porque a Barbie tem um namorado bonito, a Barbie tem uma casa linda, a Barbie tem um carro maravilhoso, ela tem uma vida invejável. Então, vai surgindo essa necessidade mesmo de que eu me enquadre nesse modelo que é impossível. Então, esse modelo que a mídia carrega, isso traz um descontentamento imenso, porque as meninas vão tentar acompanhar isso e vão perceber que não dão conta, porque existe a diversidade, cada um é diferente do outro, né? Então, isso afeta muito, né? Agora, o que acontece? Existe, inclusive, um transtorno relacionado à aparência física. É o dismorfismo corporal, né? Esse é um transtorno dismórfico corporal, é o nome do transtorno, que pode vir esse exagero, esse medo exagerado de não ser bonito, de ser feio. Então, a pessoa começa, aqui no Brasil tem muitas pessoas assim, começa a fazer cirurgias plásticas em excesso e viciam nisso porque grande parte do tempo dela é voltado para achar as deficiências. Eu tenho uma ruguinha aqui, eu vou lá e resolvo, tiro. Eu tenho uma gordurinha em excesso aqui, eu vou lá e resolvo, tiro. E a pessoa se torna escrava de ser perfeita, né? E um vazio imenso por dentro, por quê? Porque não vai conseguir, né? Então, tem pessoas que a gente vê na mídia com 19, uma coleção, né? Fazem coleção de cirurgias plásticas, 19 cirurgias plásticas, 11 cirurgias plásticas, 9 cirurgias plásticas, então acaba virando até uma disputa, né? Então, assim, o que me incomoda eu vou tirando, eu vou mexendo. Mas até quando? Porque isso não é sustentável. E isso também, então, assim, eu tenho uma frase que diz: todo excesso esconde uma falta. Então, o que está faltando não é beleza física. Tem alguma coisa, tem alguma afetividade faltando aí dentro, tem outras carências a serem supridas, não é esse lado de fora, né? Então, meninas que perguntaram, né, como tratar isso? Como eu falo, terapia é um bom começo, porque eu preciso trabalhar essas outras áreas da minha vida. Preciso fortalecer as outras áreas da minha vida. A minha área a área dos meus estudos, a área da minha faculdade, a área do meu esporte, a área da minha profissão, a área da minha vida amorosa, a área dos meus laços com os meus amigos, né, com o meu lazer, com a minha espiritualidade. Então, tudo isso fortalece, né? O fato é, eu não posso ter um foco só, eu não posso estimar uma coisa na minha vida. Se eu começo a valorizar tudo que existe de fora, né, se eu paro de ficar com
em si mesmada demais em mim mesmo e posso olhar os outros, olhar a vida, olhar as pessoas, olhar as diferenças, né? Então, isso começa a me fazer bem. Isso começa a melhorar a minha autoestima, porque eu vejo que as pessoas são diferentes, né? Tem pessoas que são mais ricas que eu, tem pessoas que são mais pobres que eu, e isso tudo eu preciso levar na minha vida, né? Porque a vida é um equilíbrio, a vida é uma constância de tentativa de equilíbrio, né? Bom, por hoje é só, acho que eu falei muito hoje, mas esse tema ele é um tema gostoso e um tema complexo de se falar, porque envolve muitas coisas, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se houver alguma pergunta ainda que não ficou clara aqui, vocês podem mandar comentários. E um beijo para vocês, até o próximo momento possível.